Hoje está a ser um dia, no mínimo, esquisito. Está a ser um dia onde tenho procurado maioritariamente conforto. Estamos Dudi. Já perdi algumas horas naquela sériezinha que é a minha série de conforto. E está a ser estranho. Sei que é passageiro. Sei que não, amanhã já vai tudo voltar ao normal, mas não deixa de ser esquisito. Tive umas horas de euforia ontem, devido a uma celebração. E divertimos-nos imenso. Quiçá com um ligeiro exagero à mistura, mas aqui que ninguém nos ouve, ok? E hoje, quando acordei, estava assim um bocado à toa, pronto. O corpo meio que não se estava a sentir nos seus dias, provavelmente por causa daquele ligeiro exagero que eu estava a falar. E depois, passado um bocado, dou por mim sozinha em casa. Não me apetece fazer nada. Fico só deitada a olhar lá para fora e a ver nuvens passar. Que por acaso é uma coisa que eu até gosto de fazer. Ver só, sei lá, é aquela sensação de um mundo a girar, vida a acontecer e tu estás só a observar. Garantido que não faço isso com grande frequência, até porque também acho que não é um estado que se alinha imenso com aquilo que é a minha típica energia. Acabei por pôr uma playlist de chill a dar e fiquei ali durante acho que tenho dificuldade em precisar, mas ainda foi um bocado. E foi engraçado que houve um pensamento que me veio logo à cabeça, que foi... Costuma-se ouvir em entrevistas de, maioritariamente, artistas, tipo malta relacionada com música ou assim, em que nas noites de shows, aquilo é... a adrenalina é ridícula, existe imensa energia ali à mistura, sentem-se quase no topo do mundo. Vão para casa, acordam no dia seguinte e acabam por sentir um pico, mas na direção completamente oposta, e daquilo que tem sido relatado maioritariamente por essas pessoas é que é a não capacidade de lidar com essa diferença que acaba por os meio que direcionar para uma vida de hábitos de consumo que se calhar não são, não são os mais saudáveis. E estes hábitos de consumo tipicamente são ou álcool, ou droga, ou seja o que for. E foi curioso porque, como é óbvio, não sou artista, como é óbvio, o pico de euforia, atrevo-me a dizer que não foi nem de perto nem de longe semelhante. Mas eu percebo. Eu percebo. É um bocado aquela sensação do... E agora? O que é que eu faço? Não sei o que é que vou fazer. O corpo não está alinhado, há aqui qualquer coisa que não está a bater certo.
E vou o quê? Vou trabalhar? Não me apetece. Vou sair de casa? Também acho que não está a ser. Curiosamente, ficar sozinho também não é o que apetece. Acho que se hoje tivesse... Hoje se tivesse mobilidade, acho que tinha tipo, só arrancado e almoçar com alguém. Mas também me ocorreu que essa ação poderia ser simplesmente uma maneira de evitar lidar com a tal diferença entre um dia e o outro. Portanto, ia dar na mesma aqui a um consumo, não é? Não tão prejudicial, mas cujo propósito ia ser muito semelhante, era não pensar nisso. E curiosamente, o nome que me vem à cabeça foi a síndrome do dia seguinte. Síndrome do dia seguinte. Aquilo aconteceu, divertiste, está brava, acordas hoje e agora? Não é? E há um livro do Michael Singer, eu acho que já tinha falado nesse livro, em que ele basicamente, primeiro, ele defende que nós devemos tentar viver meio que num meio termo. Pessoalmente, acho que também não sou grande fã de excessos, de modo geral. Também não sei se concordo com ele na totalidade, mas basicamente o pensamento é: quando nós experienciamos momentos de, vamos supor, extrema felicidade, é mais do que natural nós depois vivermos momentos de extrema infelicidade, não é? E a imagem que ele acaba por pintar é do género de um pêndulo, em que se tu balanças ligeiramente, não é? Dás um toque, para que lado seja, certo? Dás um toque, ele oscila, mas ele depois faz a compensação ao contrário. E por norma a compensação há de ser muito próxima daquilo que foi o estímulo inicial. Ou seja, se eu tenho um pêndulo e dou-lhe só um toquezinho de leve para o lado, a reação do pêndulo a seguir é voltar mais ou menos ao estado. Não é de início, mas é da diferença de espaço para o toque que eu dei, certo? Vai ser aqui relacionado com a intensidade do toque. E que em contrapartida, se eu der um toque muito mais agressivo, a oscilação, depois em compensação, também vai ser muito mais agressiva. E então, a ideia que ele defende é que nós devemos evitar estes pontos extremos. Tanto do excelente como o péssimo. E então, quanto mais ao centro estiveres, menos oscilações sofres e então custa menos a lidar com as circunstâncias de maneira geral. E isto fez-me algum sentido. Foi um dos pensamentos que também me ocorreu hoje, em que provavelmente esta sensação
de estranheza, pode ser simplesmente a compensação face ao estímulo de ontem. E depois é uma pessoa arranjar maneira de lidar. Mas acho genuinamente que é a awareness, o facto de nós conseguirmos perceber o que é que está a acontecer, que facilita um bocado as coisas. Ontem, curiosamente, também tive uma cena interna em que, basicamente senti aqui uma insegurança a ser despoltada. Houve aqui um trigger qualquer que foi acionado. A versão resumida da história é um bocado isto. Houve um trigger que foi acionado e era algo que facilmente me podia ter impactado o resto do dia, do género de ter aquele ciclone de pensamentos que, para todos os efeitos, são um bocado destrutivos à volta daquele tema. E assim que me ouvia dizer: isto são só as tuas inseguranças a falar mais alto. Foi muito mais fácil desligar esse trigger. Caguei só no assunto. Agora, se devia ter feito mais alguma coisa em relação a isso, não sei. Se devia ter deixado ficar a marinar um bocadinho mais para tentar perceber exatamente o porquê desse trigger ser ativado. Eu acho que meio que me passou um pensamento relacionado com talvez inseguranças semelhantes que tivesse experienciado durante os anos de infância, talvez, mas como também não me estava a sentir no momento de ficar ali a marinar, decidi só fechar a porta. Decidi só fechar a porta. Mas é a consciência. É a consciência de que as coisas estão a acontecer e que muitas das coisas que acontecem são na nossa cabeça e em mais lado nenhum. Mas nós percebermos que elas estão a acontecer, acho que nos dá um poder acrescido. Mas pronto. Entretanto, qual é que foi a minha estratégia para ultrapassar esta síndrome no dia seguinte? Pelo menos nas primeiras horas. Foi fazer uma coisa que eu já não fazia há muito tempo. Que eu acho que hoje em dia as pessoas já nem se lembram que isto que é uma possibilidade. A maioria das pessoas já nem sente necessidade. Mas nos meus tempos de jovem não havia serviços de streaming e eu, por acaso, neste momento não tenho nenhum ativo. Também acho que o tempo que eu dedico em frente à televisão também não é significativo o suficiente para ter de ter um ativo. E apeteceu-me ver um filme, porque tinha apanhado uns clipes por acaso até foi no TikTok. Uns clipes que eu achei engraçado
despertou-me curiosidade. E então o que é que a Bela foi fazer? Foi fazer download de um filme. Yeah. Que é isso? Fazer download de filmes? Pois é. Malta de quase velha guarda. já ninguém faz downloads de filmes. Pelo menos que seja, outra vez, a minha consciência. Mas fiz o download de um filme e estive a ver o filme na cama. Bem de estilo da vida. E isso acabou por... Sei lá, olha, se calhar no fundo acabou por fazer exatamente a mesma coisa que um almoço com outras pessoas faria. Foi criar uma distração, talvez para não ficar só à toa. Tinha sido bem esquisito se tivesse só ficado o dia todo a olhar para o vento a soprar as nuvens. Era estranho. Mas pronto, vi um filme, foi giro. Se é dos melhores filmes que já vi, não. A storyline também é um bocado previsível. A maneira como os caracteres, não, os personagens. A maneira como os personagens interagem também é um bocado estranha. Mas... sei lá. Foi engraçado. Vi, estava isto. E o quê? E depois pronto, à tarde. Essa sim foi quase toda passada no sofá a fazer binge watching. Uns quantos episódios de Big Bang Theory. Não sei, parece que é quase um poder curativo. Mas pronto. Isto para te dizer que há dias que são estranhos. E que é normal sentir uma oscilação de emoções. Não há nada de errado com isso. Não procures a solução rápida, o penso rápido, porque isso vai fazer pior. Vai fazer pior. Era como se tu tivesse um arranhão, pusesse um penso rápido e agora de repente estás com uma ferida de 10 centímetros altamente infectada por curar. Ok? Portanto, não faças isso. Fica na tua. Hoje, por acaso, tive o privilégio de ver chover. Um bocadinho. Hoje não estava a chover grande coisa. Um bocadinho. Mas gosto de ver chover. Dá alguma calma. Mas pronto. É isto. Ligeiramente diferente. Mas acho que era o que estava a precisar de sair hoje. Vemo-nos por aí.